Boa noite, igreja. A graça e a paz. Agradeço o pastor da igreja, o conselho da igreja, por ter confiado mais uma vez em mim. E aqui estamos para levar a palavra do Senhor. Nós vamos ler apenas um versículo que está em Lucas 4, versículo 1. Lucas 4, versículo 1. Como é a palavra do Evangelho, só em reverência, só um minutinho, só nós vamos ficar de pé, só para ler. Leamos juntos. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Pai, aqui está a Tua palavra e aqui está o Teu Filho, Senhor. Diante de nós está o Teu povo. Abençoe-nos, guie-nos, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. O nome dessa minha pequena homilia é O Deserto em Nossas Vidas. Cada um de nós passamos por desertos constantes e nós vamos voltar lá em Êxodo 16, Êxodo 15, Êxodo 14, que vem falando da travessia do povo de Israel, do povo hebreu, quando eles fugiram do Egito. Esta fuga ela foi a maneira que Deus fez para forjar o seu povo, que estava há 400 anos sob o domínio egípcio. E nesses 400 anos eles já tinham perdido totalmente, ou muito, da sua ligação com Deus. Eles já idolatravam os ídolos do povo egípcio, eles já tinham os costumes do povo egípcio, e eles muitos já tinham abandonado a sua união com o Todo-Poderoso. E o caminho que Deus traçou para que eles saíssem dali do Egito foi um caminho bastante difícil. Primeiro de tudo, Moisés, descobrindo-se um egípcio, ele viu, descobrindo um israelita. Moisés, descobrindo-se um israelita, ele se enfureceu contra o egípcio quando este bateu ou matou um escravo hebreu. E ele foi lá e matou aquele egípcio. E dali começou todo aquele transtorno, onde ele teve que fugir. Dali em diante, ele se tornou um líder israelita, um líder hebreu, e fugiu, pegou aquele povo, atravessou o Mar Vermelho. Os cavaleiros todos egípcios morreram, porque o mar se abriu. Eu estou apenas fazendo pequenas pinceladas, que é coisa que todo mundo já sabe, tá? Eu não estou lendo aqui, que é para a gente não perder tempo com uma coisa que todo mundo já sabe. Então abriu-se o Mar Vermelho para que eles pudessem atravessar, e quando os egípcios vieram atrás, os egípcios também morreram. Aí começou o Senhor a forjar o povo hebreu. Há 15 dias que eles estavam atravessando ali, o início da sua travessia, eles sentiram sede e começaram a reclamar: puxa, Moisés e Arão nos trouxe aqui, estamos com sede e não temos água para beber. E chegamos aqui a Mará, e Mará a água é muito amarga, ninguém consegue beber desta água. E começaram a murmurar contra Moisés e Arão. Moisés foi conversar com Deus, e Deus falou para ele: pega daquela árvore, lance-a no rio, lance-a às águas. E as águas ficaram doces.
e todos beberam daquela água. Isso está lá em Êxodo 15, do versículo 22 ao 27 em diante. Diz assim: afinal chegará Mará, todavia não puderam beber as águas de Mará, porque eram amargas, por isso chamou Mará. Então o Senhor mandou Moisés lançar uma árvore nas águas, e estas se tornaram doces. E o povo continuou reclamando. Qual de nós que não reclama? Qual de nós que, quando está atravessando o seu deserto pessoal, não reclama: puxa, por que isso acontece comigo? Puxa, por que isso é assim? Puxa, por que isso é assado? O vizinho ali acontece isso e não acontece aquilo. Isto é uma coisa comum a todos nós, e isso acontecia com o povo hebreu. Mais adiante, lá em Êxodo 16, 2, diz que toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, e disseram-lhe, os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. No tempo que eles eram escravos, eles tinham que comer, eles tinham que beber, mas quando eles saíram, fugiram para se libertar do jugo egípcio, eles não tinham nem o que comer, nem o que beber, mas faltou-lhes confiança, e o Senhor estava forjando eles. Eu lembro muito, quando alguém da minha casa falava: isso acontece comigo aqui, porque eles estão forjando para que nós sejamos bons soldados. Porque eu falava: puxa, mas isso é muito duro, isso que está fazendo é duro demais. Não, é assim mesmo, está forjando a minha pessoa, está forjando a todos aqueles que ali estão para serem bons soldados. E o nosso Senhor estava forjando aquele povo que tinha perdido todo o seu elan com Deus e estava fazendo tudo aquilo que não se devia fazer junto ao povo egípcio. Depois Deus manda codornizes. E as codornizes vieram alimentar aquele povo que reclamava de fome. Deus mandou para eles também o maná, porque eles estavam com fome. Maná era algo que caía dos céus, que era meio adocicado. Era o pão do Senhor que era dado àquele povo, para que eles se alimentassem. E o Senhor falou para eles: vocês vão ter que colher o maná, ou este pão vindo dos céus, somente o que você puder comer. Não mais do que isto. E só terá duração de um dia. No outro dia, ele não servirá mais para comer. Porque o Senhor queria testar aquele povo. O Senhor queria saber aonde estava a fé daquele povo. Aquele povo que poderia ter levado poucos dias para atravessar do egípcio até Canaã, levaram somente 40 anos. Foram somente 40 anos que eles foram forjados para alcançar a terra que emana leite e mel. Todos sabem por que a terra emana leite e mel? Canaã? Porque Canaã era uma terra que produzia muito leite, leite de cabra principalmente, e mel. Simplesmente isso, era a terra que emanava muito leite e muito mel. Por isso eles queriam ir para lá. Levaram 40 anos. Foram 40 anos que eles foram forjados a fazer isso. E todos aqueles que atravessaram esse deserto não chegaram a Canaã. Chegaram os seus filhos ou os filhos dos filhos. Moisés não conseguiu chegar lá. Arão não conseguiu chegar lá. Morreram antes. E nós vemos assim, trazendo isso para os nossos dias, trazendo isso para cada um de nós, principalmente para quem está muito tempo na igreja,
escuta alguém falar: eu orei durante a minha vida inteira para que o meu marido viesse à igreja. Eu orei a vida inteira para que a minha esposa viesse à igreja. Eu orei a vida inteira para que o meu filho viesse à igreja. E não vi esse dia chegar. Moisés orou durante 40 anos para chegar a Canaã. E ele não chegou a Canaã. Arão orou 40 anos para chegar a Canaã. E ele não chegou a Canaã. Porque o tempo de Deus não pertencia a eles. O tempo de Deus não pertence a nós. Nós vamos orar 40 anos para ver os nossos filhos entrarem na igreja. E os nossos filhos não entrarão na igreja. Mas quando nós morrermos, se for da vontade de Deus, eles entrarão. Eu tenho uma testemunha aqui, minha, de que eu fui a um velório de uma pessoa, mãe de 2 filhos, e um dos filhos nunca chegou à igreja. Só o filho mais novo que vinha à igreja. O filho mais novo é um servo de Deus. Mas no dia do enterro desta senhora, o filho mais velho, aos prantos, pediu perdão ao seu irmão e compreendeu que o lugar dele, a casa dele, era essa aqui. Compreendeu que a mãe dele e que o seu irmão lutou a vida inteira para que ele aqui estivesse. E ele nunca quis estar, por motivos que só pertencem a ele. Quantos de nós estamos aqui orando pelos nossos filhos? Olha que a nossa igreja não tem quadro jovem nenhum. É uma coisa que nós reclamamos quando nós fazemos reuniões. Cadê as crianças da nossa igreja? Cadê os jovens da nossa igreja? Nós que estamos com mais de 60 anos, não vamos muito longe. Pertence a Deus irmos muito ou não. Mas o certo é não irmos muito longe. E quando partirmos, quem vai encher o banco da igreja? Cadê nossos filhos? Cadê nossos netos? Por que eles não estão aqui? Porque eles estão seguindo o deserto deles. O deserto deles não nos pertence. Mas nós temos que fazer como Moisés, temos que fazer como Arão. Temos que fazer como todos aqueles que botavam o joelho no chão e oravam para que seus filhos, os filhos de seus filhos, dessem continuidade na casa do Senhor. Os nossos motivos para deixarmos de vir à igreja: hoje eu briguei com o pastor, eu não gosto do pastor, eu não gosto do presbítero, eu não gosto do diácono, aconteceu isso, eu fiquei com raiva, eu não vou mais à igreja. Que deserto é esse? Por causa de uma coisinha, você vem à igreja por causa do pastor? Você vem à igreja aqui por causa do presbítero Zé Roberto? Se for por causa dele, realmente não precisa vir. Se for por minha causa, ninguém precisa vir à igreja, não. Nós temos que vir à igreja por causa daquela cruz ali, que está vazia. Por causa dela, nós temos que vir à igreja. Por causa daquele que ficou pendurado ali, para nos livrar. Porque o deserto dele foi maior do que o nosso. O deserto dele, ele carregou 40 dias, não 400 anos. Ele foi para o deserto e ali ele ficou com fome, com sede, com muito calor e muito frio. Porque no deserto, de dia, vai a 55, 60 graus a sombra, mas de noite vai abaixo de 0. Por isso que Pedro, quando traiu a Jesus, tremia de frio e se juntava aos outros e ficava perto da fogueira, porque era de noite. O frio é intenso naquela região. De dia é um calor insuportável. E qual é o frio que nós estamos passando?
Qual é o calor que nós estamos passando no nosso deserto? Jesus passou 40 dias de frio, de calor, de fome e de sede, para mostrar a nós que ele venceu e vence qualquer deserto. Jesus, ele estava passando no deserto o primeiro dia para curar a minha dor, para curar o meu problema. Quando nós ficamos doentes, e isso é uma coisa muito, muito bonita de se falar, para aquele que sente não. Fulano morreu. Quando fulano morreu, ele foi curado. Ele foi viver a totalidade da cura dele. Porque hoje eu estou com dor nas pernas. Então eu tomo uma aspirina, a dor nas pernas passa. Então fui curado dessa dor nas pernas. Então esse meu pequeno deserto, de momento, foi aqui agora. Mas amanhã ele volta. Quando nós temos uma doença séria, que nós ficamos aqui na igreja clamando ao Senhor, ficamos na nossa casa clamando ao Senhor, é o deserto que nós temos que passar. E a vontade do Senhor só pertence a Ele. E normalmente essa cura vem quando nós partimos. Por isso que é a beleza da teologia. Fulano está curado para sempre. Qual de nós quer ficar curado para sempre? Eu não tenho pressa nenhuma de ficar curado para sempre. Enquanto eu estiver aqui está muito bom. Mas o dia que eu for curado para sempre, todas as minhas dores irão se acabar. Todas as nossas dores irão se acabar. Este será o fim do nosso deserto, como foi o fim do deserto de Arão, como foi o fim do deserto de Moisés, o fim do deserto de todos aqueles. Mas eles todos não tiveram aquela cruz ali para eles adorarem. Não a cruz, mas o símbolo da cruz. Porque Jesus Cristo veio e ficou nela, levando todas as nossas dores. Jesus Cristo veio e mostrou a cada um de nós que nós temos que atravessar os nossos desertos. Ele quer que nós venhamos a ter fé, Ele quer que nós venhamos a ter justificação, Ele quer que nós venhamos a ter um caminho reto para seguir. E qual é o caminho reto? O caminho reto talvez seja tão difícil para nós, porque nós somos pecadores natos, nós somos pecadores que sabemos que não devemos colocar as mãos aqui, mas colocamos. Nós sabemos que não devemos fazer A, mas fazemos. E o Senhor quer simplesmente nos abençoar. Eu vou falar uma coisa que eu já falei para vocês. É a coisa mais linda que existe, da morte do nosso Senhor, quando Ele estava no seu deserto, naquele dia que Ele foi crucificado, que foi o deserto mais difícil da vida de um homem, onde Ele foi espancado, Ele foi cuspido, Ele levou uma coroa de espinhos e foi colocado ali, na cruz. E a beleza dessa pregação está da maneira que Ele morreu. Jesus morreu assim. Jesus poderia ter morrido, porque a morte não tem valor nenhum. Se eu vou morrer assim, se eu vou morrer caído, se eu vou morrer em pé, se eu vou morrer deitado, se eu vou morrer de cócoras, é a morte. Jesus seria lembrado de qualquer maneira. Quando mataram, ele seria lembrado de qualquer jeito, porque a morte dele foi para nos salvar. Como a morte naquele tempo, a pior morte que tinha, a mais vergonhosa que tinha, era aquela dali, por isso que ela é lembrada. Porque se a morte mais vergonhosa fosse ser apedrejado, seria lembrado como uma morte apedrejado. Se fosse a forca, seria lembrado como forca. Mas eu acho que Deus escolheu aquela morte ali pela beleza
do significado daquela morte. Se ele tivesse sido apedrejado, ele poderia ter morrido assim, ó. Enforcado também seria assim. Mas assim, ele morreu de braços estendidos. Sabe por que ele morreu de braços estendidos, gente? Porque assim, ângulo reto, ele está abraçando a todos vocês. Era para abraçar a cada um de nós. Se ele tivesse com o braço assim, quem está para lá não seria abraçado. Mas ele fez assim. Ele abraçou a todos nós. Por isso ele morreu de braços abertos. Por isso que o deserto que ele teve que atravessar, ele teria que abranger a todo mundo. E somente de braços abertos. E somente com suas pernas amarradas. Para que, com as pernas dele amarradas, ele significando ali que ele estava amarrando as nossas pernas, para que nós nunca mais possamos caminhar por caminhos errantes. Ele deixou ali nas pernas dele, pregadas na cruz, ele deixou ali todos os nossos caminhos errados. Agora, os nossos caminhos errados estão todos presos ali, em Jesus Cristo. Agora nós temos os nossos passos livres para escolhermos o caminho que queremos seguir. Os nossos caminhos errados ficaram ali, presos, pregados, junto com os pés de Cristo. As nossas mãos, os nossos atos, todos que cometemos, que fazemos, que usamos as nossas mãos, ficaram amarradas, ficaram presas lá na cruz. Agora nossas mãos estão livres. Diz a palavra que Jesus morreu sem falar nada, porque ele engoliu todas as nossas palavras, ele comeu todos os nossos pecados, todo aquilo que nós íamos falar que não valia nada, ele ficou de boca fechada, engoliu tudo, não pôs nada para fora, para que nós pudéssemos ter palavras livres, palavras santas e palavras boas. Ali ficou o nosso deserto. Nós não precisamos mais caminhar deserto nenhum. Nós não precisamos mais lamentar deserto nenhum. Nós agora temos alguém que caminhou todo o deserto por 40 dias, sofreu 40 dias no deserto para livrar a cada um de nós. O povo hebreu ficou 400 anos como escravo e 40 anos caminhando, sendo forjado. Nós não precisamos mais disso. Quando nós lembramos, ou quando nós lembrarmos que temos problemas de saúde, problemas contínuos que todos nós temos, principalmente nós que já passamos de alguma idade, que as coisas começam a acontecer, que dói aqui, dói ali, nós sabemos que vamos passar por isso. Este é o nosso deserto. É o deserto que nós temos que sofrer. É o deserto que nós temos que pedir a Deus para nos dar ensinamento, para nos dar muita vontade de continuar vencendo, muita vontade de entender a vontade dEle, o querer dEle, porque Ele é soberano em nossas vidas. Possamos cada um de nós entregar a Deus os nossos 40 anos, os nossos 40 dias, as nossas 4 horas, os nossos 4 dias, entregando ao Senhor aquilo que precisamos entregar. O nosso deserto é um deserto muito pequeno. É um deserto que nós não podemos comparar com o deserto que o Senhor passou por nós.